A paz do Senhor, meus amados irmãos, espero que vocês estejam todos bem de saúde. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a segunda aula da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos hoje, meus amados, falando sobre a Igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido por cada um de nós. Nós estamos na segunda aula deste terceiro trimestre de 2025. Mas sem demais delongas, nós precisamos deixar claro aqui, a verdade prática principalmente. Ela diz que a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, ela tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todos, ou seja, por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. É desta maneira, meus amados. Mas vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. E eu acredito que será muito proveitosa. Como nós já falamos, meus irmãos, na aula passada, Jesus ele estabeleceu a sua igreja. E esta igreja ela é composta por todas as pessoas salvas por Jesus ao longo de toda a história. A Escritura ela não menciona uma única denominação fundada por Jesus. Não tem denominação nenhuma fundada por ele. Mas sim o que? Um corpo espiritual, um corpo físico de cristãos verdadeiramente fiéis, ou seja, os verdadeiros fiéis, eles formam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses o seguem com obediência, ou seja, em obediência. Nós vemos isso lá em Atos 5, versículo 32. Sem restrição nenhuma de tempo, meus amados. Ou seja, isso vai de geração a geração. O livro de Atos 2,39 nos fala sobre isso, meus irmãos. Também, queridos, não há qualquer restrição social, nenhuma restrição social, não tem restrição de idade, não existe esse negócio de homem ou mulher, tampouco de escravos ou pessoas livres, e também nenhuma restrição, queridos, geográfica, porque ele determina que isso vá até os confins da terra. Isso está lá em Atos 1,8. Então é muito simples, meus amados. Deus, ele deseja salvar a todos quantos creem e têm fé nele, meus irmãos, e se dediquem em obediência no cumprimento da sua palavra. Ele quer que todos tenham a experiência vivida pelos discípulos naquele dia de Pentecostes. Ele pede e quer que isso ocorra com cada um de nós. Nós vemos também, meus amados, que a igreja ela desfruta de chega a ser impressionante crescimento, após o derramar do Espírito Santo lá no Pentecostes. Além disso, ela passa a emergir, tá? Passa a emergir ali entre os crentes também o estilo de vida pentecostal, que se deve ser mantido, claro, como desde o início, desde o começo, deve ser mantido esse estilo de vida pentecostal, como nós vemos hoje, como ocorreu naquela época, nós vemos acontecendo hoje, cumprido por muitos irmãos. São crentes, são cristãos, pessoas compromissadas, ou seja, pessoas dedicadas a tudo que é ensinado ali pelos apóstolos. É dessa maneira. Os apóstolos, meus irmãos, nós não podemos esquecer que eles são testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Isso está em Mateus 28, 19 e 20, está em Lucas 24, de 45 a 48 também, meus irmãos. E assim nós precisamos cumprir a missão de ensinar os novos convertidos, assim como nós fomos ensinados e estamos sendo ensinados, independente de qual idade eles tenham, independente do nível cultural, do social deles. Amados, é para todas as pessoas, em todos os lugares, nós precisamos entender isso. Os ensinos, meus irmãos, eles são fontes vitais para uma fé forte
e verdadeira. E veja que nós estamos aqui falando de ensino, de conhecimento. Porque se você não conhece a verdade divina, como você vai poder se entregar a ela? Não é verdade? Esses conhecimentos, ele vai fornecer o quê? Uma base sã, uma base sadia para o viver cristão. Isso nós vemos lá em João 8,31, que diz o quê? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. É muito simples. Portanto, meus irmãos, conhecer e confiar em Jesus não são, como eu vou dizer para os irmãos, não são atitudes abstratas, ok? Mas sim é o conhecimento real e verdadeiro de fatos testemunhados, de fatos estudados, de fatos que foram inclusive comprovados inclusive. E isso mantém firme em nós a esperança do cumprimento das promessas que foram feitas por nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. É desta maneira que nós entendemos. Nós vemos também em seus exemplos, ou seja, no exemplo que a igreja deixou para nós, a igreja de Jerusalém deixou para nós, a comunhão, ou seja, a koinonia, ok? E não há uma palavra em português, meus amados, que traduza literalmente isto. Não tem uma palavra em português que traduza da maneira como deva ser traduzida, porque ela expressa mais, ela expressa muito mais, meus amados, muito mais do que o que nós entendemos hoje como comunhão. Na verdade, ela entra num nível ali espiritual muito forte, um nível espiritual de quem de fato está em Cristo. E vem a nós esta comunhão, este relacionamento, essa koinonia, através do Espírito Santo e não pela vontade humana. Eu não vou ter essa comunhão, essa união, esse relacionamento porque me deu vontade, não. É pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, que habita em nós, meus amados. É dessa maneira. Então é uma coisa muito forte, uma coisa que chega a ser incontrolável. Você não tem um poder de decisão. É o Espírito Santo que habita em nós é que nos leva a ter esse tipo de relacionamento. É o que nos leva a ter o entendimento e o posicionamento de perdoar. Sabe, meus amados, é uma relação muito forte, né? Muito forte. É desta maneira. Nós sermos um em Cristo Jesus. É nós estarmos unidos em mente e em coração. Como nós fazemos nas nossas reuniões também na ceia do Senhor. É desta maneira nós precisamos nos entregar de fato a esta comunhão, né? E nós não podemos deixar também, meus amados, de citar que nós precisamos viver e conviver e termos uma relação muito íntima com Deus através da oração. Atos 3:1 nos traz desta maneira. Lucas 24, de 51 a 53, também nos apresenta isso. Nós estudamos tudo isso na nossa aula passada, que foi na aula da criação da igreja, né? E nós vimos isto também, né? Eles que quando eles aguardavam ali o derramar do Espírito lá no Pentecostes, eles estavam em oração, em contínua oração. Atos 1,14 nos traz dessa maneira. Amados, fica muito claro, meus queridos, que a devoção sincera dos discípulos, que inclusive partilhavam ali os seus bens, ajudando-se mutuamente. Nós lemos isso e vemos isso em Atos 4, de 36, no versículo 36 e 37. Então fica muito claro que eles tinham esta comunhão, que eles tinham este relacionamento e que eles partilhavam tudo que era de cada um deles. Eles não tinham nada para individualmente, era tudo partilhado. E aqui eu preciso fazer um adendo para os irmãos. Nós precisamos deixar claro para os irmãos alguma coisa que hoje em dia está sendo muito acentuado, né? Hoje, meus irmãos, muitas pessoas estão usando o texto de Atos ali para tentar justificar o quê? O comunismo. Eles usam isso para alegar que este partilhar corrobora com
corrobora com a ideologia deles, o comunismo. Porém, não, fica muito claro que não. Aquele ato, meus amados, foi feito por amor espontâneo, completamente voluntário, enquanto a ideologia comunista faz isto coercitivamente. Né? Eles se apropriam do que é seu sem dar a mínima satisfação sobre os seus critérios depois para distribuição e como será, como não será, para quem irá, como irá. Eles se apropriam, você é expropriado do que é seu. Então entendam, meus amados, que existe uma grande diferença entre o comunismo que eles querem aplicar à Bíblia e o comunitarismo que a Bíblia quer que nós tenhamos intrínseco dentro do nosso coração. É desta maneira. Mas vamos lá, vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, mas eu acho que nós já explicamos bastante aqui para os irmãos, já deu para vocês entenderem mais ou menos como vai prosseguir a nossa aula de hoje. Né? O texto sugerido para a aula de hoje está em Atos 2, de 37 a 47. Atos 2, de 37 a 47, meus amados. E nós precisamos, meus amados, como já vimos, entender que a igreja, ela se inicia ali com cerca de 120 pessoas. Nós vimos isso na nossa aula já anterior, né, na aula que nós fizemos na semana passada. Porém, com aquela pregação de Pedro, o resultado chega a ser estrondoso, chega a uma média de 3.000 pessoas. Né? E veja que ali a igreja estava apenas se iniciando e ainda necessitando receber muitos cuidados, muitos ensinos, um desenvolvimento, vamos dizer assim, bem sadio, um desenvolvimento bem espontâneo. As pessoas precisavam se entregar de coração ao ensino dos apóstolos, para que pudesse se desenvolver ao ponto de nós estarmos hoje aqui com muito conhecimento, com muita proporcionalidade, ou de uma maneira muito propícia, podendo expor aos irmãos a palavra de Deus. É desta maneira. O Espírito Santo, meus amados, através dos apóstolos, ele cuidou para que isto acontecesse. É desta forma. Ok? Ele registrou, ele deixou registrado ali uma base genuína da igreja cristã, que se tornou a base para muitas outras hoje formadas religiões, né? Ali a base era da igreja cristã, mas não uma religião, mas a igreja cristã, que é como uma religião também, mas a religião de Cristo Jesus, e não uma religião com denominações, como nós falamos, com distorções e certos até entendimentos equivocados, como nós vemos muito por aí hoje. Então é dessa maneira. Com isso, meus amados, nós percebemos que os fundamentos da igreja cristã, da igreja de Cristo, ok? São o ensino. Então nós vemos isso, nós trazemos tudo isso para nós hoje. É o ensino, é a comunhão, é a ceia, o partir do pão e é a oração. Isso é crucial para cada um de nós que somos cristãos. Amados, antes de ser assunto aos céus, Jesus, ele deu os mandamentos aos seus apóstolos. Ele ensinou e orientou tudo. Atos 1, no seu versículo 2, nos fala isso. Agora, e a partir disto também, eles estavam aptos a continuar, né? a doutrinar a igreja, a continuar essa doutrinação da igreja. A palavra usada é didaquê, ou seja, doutrina, e ela vem do verbo didasco, meus amados, que significa o quê? Ensinar. Muito poucos nós sabemos que estão interessados
nos ensinos. Não são muitas pessoas, precisava ser muito mais, meus amados. Na maioria das vezes que é usada a palavra didasco ou didaquê, meus amados, ela está relacionada ao ministério de Jesus. É específico, nós precisamos trazer isso para vocês. A maioria das vezes que ela é utilizada é no ministério de Jesus. E para que fique muito claro a todos vocês, meus irmãos, para que fique muito perceptível a todos vocês, o ensino, ele está em primeiro lugar. Então o ensino está em primeiro lugar, a pregação ela está em segundo lugar, e em terceiro lugar está a cura. Isso é apresentado para nós em Mateus 4, 23. Desculpem, o frio que nós estamos passando aqui em São Paulo está me deixando meio com a voz meia falha e com a ronquidão na garganta meio difícil. Mas vamos lá, vamos prosseguindo, né? Então, meus irmãos, o ensino oferecido por Jesus, ele é o ponto inicial, ou seja, o ponto inicial e o ponto central do seu ministério. Fica muito claro isso. Por quê? Porque quando Jesus saiu pregando e ensinando, ele causou admiração. Mateus 7, 28 fala sobre isso. Ele deixava as pessoas ali maravilhadas. Isso está em Mateus 22, 33. Ele produzia ali um impacto muito grande. Isso nós vemos em Marcos 1, versículo 27. E ali, através de todo esse ensino e de toda essa pregação, ele revelava Deus. João 7,16 nos fala dessa maneira. Então ele revelava Deus especificamente, claramente. Jesus, meus amados, ele foi o mestre ideal no sentido mais profundo da palavra. Tanto no âmbito divino, meus irmãos, quanto no âmbito humano. Porque ele foi o mestre vindo da parte de Deus para cada um de nós. Ele não apenas ensinou, mas ele também aprendeu. Nós precisamos entender isso. Ele não somente ensinou, mas ele também aprendeu. Porque o verbo encarnado, ele veio como carne, ele assumiu a sua humanidade e assim ele precisou aprender. Desta forma, meus amados, e é desta forma, meus amados, que os elementos humanos tiveram parte crucial no seu papel formativo. Quando nós pensamos em Jesus, normalmente nós não o percebemos, meus amados, não o percebemos como igual a nós em tudo, mas ele veio como homem, nós precisamos estar conscientes disto. Lucas 2,52 deixa muito claro que quando ele diz em Lucas... Sim, quando ele diz assim, Jesus, ele crescia em sabedoria e estatura e na graça para com Deus e os homens. É Lucas 2,52 que fala dessa maneira. E assim nós vemos que Jesus ele passa pelas diversas fases do desenvolvimento humano, meus amados, como nós passamos também. Jesus, ele como homem, ele aprendeu com os homens, ou seja, ele foi um educando, ou seja, ele foi um educando para assim depois ele poder se tornar um educador. Então ele aprendeu para depois ensinar como homem. Ele foi um aprendiz, meus amados, antes de ele se tornar um mestre. E como diz, né, o ditado popular, vou passar para os irmãos aqui, é preciso sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar, e ali coube isso também, porque ele como homem ele veio e aprendeu como qualquer um de nós. E nós, meus irmãos, nós precisamos estar conscientes disso, conscientes dessas coisas. Nós precisamos compreender e nos dedicarmos à educação no sentido de Igreja de Cristo. Estrutura formada em nós, escriturística, ou seja, as escrituras sagradas sendo formadas em nós. É dessa maneira. Portanto, meus irmãos,
nós precisamos estar conscientes disso, compreender que nós precisamos nos dedicar à educação para que nós possamos verdadeiramente nos formarmos no sentido de igreja de Cristo. Ok? Então a igreja vai precisar ensinar, assim como ela precisa pregar, ou não será uma igreja. Então tem que colocar e priorizar o ensino e a pregação. Aprender, meus amados, entendam, aprender, estar aprendendo como nós aqui estamos aprendendo, não é uma coisa opcional. Isso é altamente relevante. Quanto mais você sabe, melhor você se posiciona diante de Deus. Esta é a verdadeira natureza que deve estar na igreja de Cristo. Amados, a educação cristã, em primeiro lugar, necessita possuir o quê? Um propósito teologicamente muito bem fundamentado. E assim, desta forma, o seu ensino buscará, antes de tudo, o quê? A glória de Deus, entendam isso. Buscará o quê? O crescimento e a sua fundamentação na fé. E isso poderá nos permitir, isso trará o quê? A expansão do reino de Deus aqui nesta terra, é desta forma. Em segundo lugar, nós precisamos de termos um conteúdo muito bem fundamentado, meus amados, sendo a sua base a Escritura Sagrada e também as tradições teológicas da igreja, é claro, mas a sua base maior é a Escritura Sagrada. Ok? É desta forma que nós devemos enxergar. Em terceiro lugar, também, nós precisamos obedecer a um plano ou a um programa teologicamente bem fundamentado. Parece que eu estou falando a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, mas é um programa. Nós precisamos ter um desenvolvimento teologicamente bem fundamentado, sim. Isto nos possibilita o quê? Nos possibilita enxergar as três dimensões nas quais deve o quê? Deve-se ali orbitar o ensino cristão. Meus amados, nós precisamos trazer esta base e entender esta base. Então vamos lá, vamos tentar dar uma olhada nisso. Nós temos a ortodoxia. O que seria a ortodoxia? Ortodoxia é a busca daquilo que é correto. Ok? Então uma igreja ortodoxa é aquela, ela utiliza e faz aquilo que é correto. Tem o foco ali na doutrinação, né, e no desenvolvimento de discípulos fortes, de discípulos firmes. Nós temos também a ortopraxia, meus amados. A ortopraxia é praticar o que é correto. Então vejam bem, a ortodoxia é buscar o que é correto, a ortopraxia é praticar o que é correto. E aqui está relacionado à busca do quê? A busca de um caráter semelhante ao de Cristo. É simples, dá para entender, não é difícil. Nós temos também a ortopatia, ou seja, a ortopatia ela tem a ver com os sentimentos, ou seja, tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com a nossa emoção, tipo você se moldar, não vou nem colocar tipo, é fato, né? Você precisa se moldar, né? É onde nós moldamos os nossos discípulos, moldamos as pessoas e somos moldados também, tendo dentro de nós sentimentos e desejos e emoções reais de Jesus, que ele traz e apresenta para nós. E esses sentimentos são tanto morais como sentimentais, né? E estas práticas, meus amados, são elas que permitirão uma cosmovisão correta da sua vida no mundo. Olhando para tudo isso, nós vemos Cristo neste mundo, e é o exemplo que nós devemos seguir. Queridos, sem dúvida nenhuma, os apóstolos, como eu vou colocar para os irmãos, vamos lá, eu não tenho dúvida de que os apóstolos eles estavam capacitados para instruir a sua igreja. E assim eles fizeram, porque eles haviam sido treinados aos pés do mestre, dos mestres.
e eles de fato seguiam os seus passos e eles os ensinavam. Eu, quando parei para pensar um pouco para falar para vocês, é porque eu cheguei aqui em nós, no nosso tempo, né, vislumbrando aqui na minha mente. Nós vemos hoje tantos erros, tantas coisas, meus amados, sabe? Que nós vemos pessoas atropelando tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. Me perdoe, foi só um resvalo aqui de pensamento, tá? Mas é isso, vamos lá. Poderíamos e deveríamos estar seguindo verdadeiramente o ensino dos apóstolos. Estamos fazendo, muitos estão fazendo isso, mas nós vemos muitas pessoas desvirtuando essas coisas, inclusive na internet. Fica muito fácil acessar a internet. Você olha lá, a pessoa te traz uma explicação de 3, 4, 5 minutos que não se aprofundou, não te trouxe base, mas te iludiu na sua mente, sabe? E isso acaba destruindo muitas vezes a sua relação com Deus. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Foi só um vislumbre momentâneo aqui. Meus amados, o ensino dos apóstolos abrangia uma releitura ali dos textos das Escrituras à luz de Cristo. Então eles já começavam a ver as Escrituras já entendendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que é. Nós hoje, se lermos atentamente a Bíblia, perceberemos Cristo, o Verbo que se fez carne, aquele que estava no princípio com Deus, nós perceberemos eles desde o início, é desta forma, né? Agora, entendam, meus amados, que o ponto de partida de uma comunidade cristã é a escuta da palavra. Porque nós vamos para a igreja a primeira vez, não tivemos contato nenhum com Jesus, ouvimos pessoas indoutas aí falar, mas chegamos numa igreja e ali nós ouvimos o quê? Nós ouvimos a escuta, nós ouvimos a palavra dita. Então nos é apresentado Jesus através de palavra. Aí nós chegamos ali em uma casa de oração, dizemos assim, ouvimos falar de Jesus, né? E aí nós vamos numa casa de oração, nós vamos numa igreja para poder ouvir ou ver o que aquilo de fato quer dizer pela primeira vez. E ali nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e aí nós recepcionamos aquilo no nosso coração e aí nós passamos a ir buscar mais. Nós vamos na outra semana, vamos novamente num outro culto e aí vem aquele aumentar da fé, né? Vem aumentar da fé, começa a vir aquele amadurecimento, né? E esse amadurecimento, meus amados, ele depende do quê? Depende de você se aprofundar, depende de você buscar. É a interiorização da palavra de Deus através do ensino, daquilo que está sendo ensinado. Aí já não somente através da pregação, mas também através do ensino. Isto não é apenas, meus amados, teologia e moralismo. Nós precisamos entender isso, mas sim viver de fato essas coisas, na verdade. É o testemunho que nós oferecemos, né? É aquele testemunho que nós oferecemos pela nossa regeneração. É viver de fato esta comunhão e assim nós vamos nos regenerando. O ensino, meus irmãos, ele tem que ser a transmissão fiel do que Jesus ensinou. Nós precisamos estar cientes disso. Não podemos aceitar entremeios ou coisas adicionais ou acrescentadas. Não podemos de maneira nenhuma. E aqui nós destacamos, para poder falar sobre isso para os irmãos, o pastor, dentre os quais eu me incluo, não é verdade? Sou pastor. Então, o pastor, ou seja, os pastores, lógico que não generalizando, muitos deles são excepcionais, excelentes, me formaram e formam muitos de vocês, mas existem situações que nós precisamos aqui declarar através dessa aula, né? Então isso é o que eu tenho que falar para vocês a respeito disso. Os pastores, meus amados, os pastores, eles precisam se conscientizar de que os tempos mudaram. Hoje, meus irmãos, nós temos o que? As redes sociais, como eu acabei de falar para os irmãos, e existem também muitos outros meios educadores. A sociedade, ela está muito mais informada e assim torna-se muito mais exigente também. Porém, da mesma forma que são mais exigentes, eles têm as suas dúvidas, vamos falar assim para os irmãos, muito mais aumentadas. Chega ao extremo de dúvidas que
as pessoas criam em suas mentes por essas informações que eles recebem lá, superficiais. A pessoa quer ser rápida para não ficar pesado para a pessoa ler, para não ter um... Ele traz em curta e aí surgem as dúvidas. Isto reflete muito, meus amados irmãos, nas igrejas. O que deve levar o pastor a se preparar cada vez mais. Mesmo porque, meus irmãos, como eu acabei de falar para vocês, a tecnologia traz também, além de algumas informações, muitas desinformações, ou seja, informações erradas. Pensam em muitos casos que o Espírito Santo, vamos dizer assim, alguns pastores, algumas pessoas pensam em muitos casos que o Espírito Santo colocaria a palavra nos lábios dos cristãos do nada, sem um mínimo de conhecimento, sem um mínimo de busca. E não funciona desta maneira. Nós estamos aqui tentando com isso engessar Deus. Não estamos. Nós sabemos que Deus ele é poderoso e ele faz o que ele quer da maneira como ele quer. Mas nós não podemos nos esquecer de ter uma relação com a palavra de Deus. Ou seja, isto de dizer que a gente abre a palavra e a gente vai, o Espírito Santo vai nos alimentar. Muitas pessoas não sabiam nem ler e sabiam falar de Jesus Cristo. Sim, nós vemos isso, mas isso são algumas exceções. A via de regra disso, meus amados, nós precisamos entender bem. Então, há tempos, e algumas pessoas hoje entendem o quê? Que o pastor ele não precisa estudar. E isso é uma ideia totalmente equivocada. Nós temos sim este contexto que eu falei para os irmãos, que a palavra vem através do pastor, ela vem ao pastor sem ele ter estudado a palavra. O Espírito Santo direciona a vida dele quando ele já conhece. Muitas vezes também vem do nada, porque como eu falei, nós não engessamos a Deus. Mas isso vem dentro do contexto que está lá em Lucas 12, versículo 11 e 12. E este contexto, meus amados, que nós estamos falando aqui, ele não anula a necessidade do cristão estudar. 1 Timóteo 4,13. Até que eu vá, dedique-se à leitura. Dedique-se à leitura, à exortação e à doutrinação. Isso fica muito claro, meus amados. Meus irmãos, isso significa o quê? Que nós devemos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar ela no seu contexto histórico, no seu contexto geográfico, os seus costumes, estudar as suas línguas, para que nós possamos entender de fato tudo o que remete a ela, ou seja, todo o seu contexto, bem como entender e aprender o seu autor, dentro das nossas limitações, é claro, como seres humanos que nós somos. Quando se negligencia, meus irmãos, os estudos, fica fácil torcer ou distorcer o texto bíblico, mudando o que de fato ele queria dizer. E pasmem, o pouco conhecimento dos membros da igreja permite que a pessoa navegue nessas torções ou distorções aí da maneira como ela quiser. A pessoa não entende, ela não sabe. É por isso que nós precisamos buscar o ensino e o conhecimento. É dessa maneira. É somente através da busca das verdades escriturísticas, que nós poderemos dizer e estarmos verdadeiramente capacitados, a não ser por uma ação divina na vida da pessoa. E nós precisamos muito disso, tanto para o ensino como para uma verdadeira entrega às verdades divinas. Quanto mais nós sabemos, João 8,32 inclusive diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade quem é? Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é aprender a palavra de Deus. Amados, eu vou falar dessa maneira, mas entendam bem isso, É inconcebível o analfabetismo escriturístico para o cristão. Ok? É inconcebível. Mas principalmente para pastores e líderes. Esses precisam verdadeiramente conhecer. A pobreza nos púlpitos hoje, ela deriva da falta de interesse no conhecimento ou do conhecimento bíblico, das escrituras sagradas.
do conhecimento teológico, do conhecimento cultural. E com relação ao cristão, meus amados, quanto menos ele sabe, já falei, estou repetindo para ficar a luzinha na mente de vocês, menos ele cobra destes pastores, menos ele cobra destes pregadores, meus amados. E o pior de tudo isso, posso dizer assim para os irmãos, o pior de tudo isso isso pode levá-los ao engano e, consequentemente, à perdição. É como entregar a direção de um carro, vamos dizer mais ou menos assim, a uma pessoa que não está habilitada. É desta forma, meus amados, que nós podemos enxergar isso. Agora, amados, o que não pode ocorrer também, o que não podemos permitir, é um pastor entregar-se de uma forma tal. Você veja, nós estamos falando que ele precisa estudar, precisa conhecer, é bom conhecer, é bom estudar, e agora nós já estamos aqui num contraposto, não é verdade? Ele não pode se entregar de uma forma tal aos estudos. Isso é conhecido como academicismo, vamos dizer assim, ou seja, ele não pode se entregar demais ao conhecimento acadêmico, ou seja, se entregar num ponto que de repente isso vai interferir na sua relação com Deus, né? Aí ele vai deixar de ser piedoso, ele vai se tornar aquela pessoa que tem um exemplo, a cabeça grande e o coração pequenininho, ou seja, muito conhecimento, muita inteligência, mas ele matou dentro dele o pietismo, o amor, a comunhão com o nosso Deus, né? E aí ele vai e se afasta do amor de Deus, ele se afasta da humildade, se afasta também dos conselhos divinos. A Escritura, meus amados, ela deixa muito claro que nós devemos crescer na graça e conhecimento. Isso está em 2 Pedro 3,18. É desta maneira. Mas isto, meus irmãos, é para trazer esse conhecimento que ele pede, essa graça que ele pede, é para trazer mais, elevar mais o nosso coração ao Senhor. Quanto mais você busca esse conhecimento, quanto mais você busca este relacionamento, você tem que se tornar mais próximo de Deus, você deve estar mais com Deus, você deve ter ele mais intrínseco dentro de você e não se afastar pela sua intelectualidade, porque agora eu sou, eu faço e eu posso. Não é nada disso, é você conhecer para verdadeiramente amar, para verdadeiramente respeitar, sendo humilde e apresentando a palavra de Deus. Por exemplo, meus amados irmãos, aqui a Escola Bíblica Dominical, ela deveria, eu entendo assim, tanto que desde quando eu entrei na igreja eu frequento e muito poucas aulas eu perdi da Escola Bíblica Dominical enquanto eu não dava aula. Muito poucas aulas eu perdi, né? Então, eu entendo que a Escola Bíblica Dominical ela deve ser a primeira faculdade ou o primeiro seminário da vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque ela se aprofunda muito no que está sendo ensinado, mas não somente para as pessoas, principalmente, meus amados, para aquelas pessoas que aspiram o quê? A liderança, aquelas que aspiram o pastorado, aquela que quer ser um diácono, porque ela tem que conhecer, ela vai ter que ensinar. Um diácono, em muitos casos, ele coopera e substitui o pastor no atendimento de alguma pessoa, no servir uma igreja, servindo como pastor de uma igreja. É dessa maneira, ele pode sim, ele pode exercer esta função, basta ele ser designado esta função. Então, nesses estudos, nestes conhecimentos que se aprende a se relacionar com Deus e o conhecimento da sua palavra de uma maneira sistematizada. É nesta maneira que nós aprendemos, é desta maneira que nós aprendemos todos os rudimentos da fé. E eu, meus amados, francamente, acredito que uma expressiva parte da crise de identidade que nós vemos hoje no meio evangélico deve ser o quê? A falta de discipulado através da Escola Bíblica Dominical.
É desta maneira que nós vemos essa crise que nós estamos tendo hoje. Os cristãos hoje não participam de ensino, vocês já prestaram atenção? Vai no culto, glória a Deus, aleluia. Devemos ir no culto, devemos dar glória a Deus e devemos falar aleluia, mas não podemos de maneira nenhuma desprestigiar tanto o culto de doutrina quanto o culto da escola bíblica dominical. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todos, é desta forma. Mas vamos lá, voltando para a nossa aula, né? Atos 2,42 diz que os discípulos, eles perseveravam em comunhão e no partir do pão. Olha que maravilhosa, né? Maravilhosa esse entendimento. Quisera nós sermos todos assim. Agora, muitas pessoas, eles interpretam isso como sendo a ceia do Senhor. Ok? Mas há, inclusive, concordância nesse sentido. Há também algumas divergências sobre este assunto. Agora, as igrejas tradicionais, de tradição ali luterana, elas defendem o quê? A consubstanciação. Já aprendemos isso na nossa aula passada, ou na retrasada, nós aprendemos sobre isso. Essa transubstanciação, essa consubstanciação, ela ensina que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Uma delas é o catolicismo, ele apresenta dessa forma, ou seja, é considerado um sacramento. Nós já estudamos isso, nós já vimos isso, mas eu vou repetir aqui, só pescando alguma coisinha para os irmãos. Ou seja, a ceia transmite a graça a quem dela participa. É dessa maneira. Já algumas outras vertentes protestantes também, meus amados, veem isso apenas como um memorial. É apenas como um memorial. É um memorial, deixando assim de ser um sacramento. Portanto, não transmite a graça a seus participantes. É apenas um memorial. Já no processo formativo das Assembleias de Deus, que é a nossa igreja, nós adotamos uma posição que se aproxima do sacramentalismo. Então, é quase ali como se fosse um sacramento, e assim entende que o crente, ele é beneficiado, sim, tanto física como espiritualmente. E assim nós entendemos que a ceia é um meio de se conferir graça ao cristão, sim. E isto leva o crente ao próprio coração ali da sua fé, ao centro do evangelho e ao objeto supremo, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação deste entendimento nos leva a enxergar a ceia como um memorial. Então, ela para nós é um memorial também. E nós já estudamos sobre isso também, então não preciso me aprofundar com os irmãos tanto sobre isso. Basta voltar algumas aulas, nós vamos perceber essas coisas. Então, nós entendemos que, embora os elementos da ceia não se convertam no corpo físico de Jesus, e nem que Jesus esteja presente fisicamente nos elementos sem modificá-los, que é a consubstanciação, na verdade, nós falamos da transubstanciação e agora da consubstanciação, como quer o luteranismo histórico, eles pedem e apresentam dessa maneira. Nós não, nós entendemos que Jesus Cristo, ele está espiritualmente presente na ceia. E assim nós somos grandemente abençoados por participarmos dela. Ok, meus irmãos? É desta forma, então nós cremos que ele está ali presencialmente, mas espiritualmente. Então ele está presente em espírito na ceia do Senhor. E assim nós somos grandemente abençoados por participarmos dela. Desta forma. Mas vamos lá, seguindo, meus irmãos. Quando nós vemos e lemos Atos 2,42, nós vemos que a igreja de Jerusalém, ela se iniciou ali de joelhos, ou seja, eles estavam perseverando ali em orações. E assim o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Atos 1,14, Atos 2, no versículo 1 também nos apresenta dessa forma. Queridos, a oração era uma prática comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vemos claramente isso. No Novo Testamento, o verbo proseuchomai,
aparece 82 vezes na Septuaginta, e o substantivo dele, que é proseuquê, falei muito rápido, vocês podem não ter entendido, né? Aparece 73 vezes. Enquanto no Antigo Testamento o verbo vai aparecer 86 e o substantivo 36 vezes. Portanto, meus irmãos, fica muito claro que a cultura da oração é muito clara e muito utilizada na Escritura Sagrada. Jesus, inclusive, meus amados, orava constantemente. Nós vemos isso em Mateus 14, 23, Lucas 5, 16, Lucas 6, 12. Lucas 6, 12, meus amados, Mateus 24, 44, 19, 13. Além disso, além de todos esses textos, ele ensinava seus discípulos a orar, como nós vemos em Mateus 6, versículo 5, versículo 9. Portanto, meus irmãos, nós precisamos orar. Oração é relacionamento, oração é comunhão, meus amados. É paz de espírito, é conforto, é direção para a nossa vida. Amados, o céu só se mantém fechado para aquelas pessoas que não oram. Nós precisamos nos entregar e nos dedicar mais à oração, meus irmãos. É desta maneira. Nós, pentecostais, nós temos uma tradição muito grande, muito intrínseca dentro de nós, que é a tradição pietista. E assim, a oração ela é crucial, ela é muito estimulada. Hoje nós vemos, meus irmãos, muitas atividades nas igrejas. Nós vemos muitas coisas, muitas festas, muitas comemorações, mas nós não vemos muita oração. A oração ela é muito pouca. As celebrações, a recreação, ela está muito presente. Enquanto a oração relacionada a tudo isso é posta meio que de lado. Amados, nós precisamos entender que quando nós oramos, o Espírito Santo, ele desce sobre nós, sem dúvida nenhuma. A missão dos apóstolos era orar, inclusive para que os crentes lá de Samaria, e nós conhecemos a história e os porquês da relação dos judeus com Samaria, né? Então eles tinham que orar, inclusive, pela Samaria, que seria quase que inimigos deles assim, para que eles pudessem receber o Espírito. Atos 8:15. Portanto, meus queridos, o Espírito Santo ele é derramado em meio às orações, conforme nos apresenta Atos 19, versículo 6. É simples. Quando nós oramos, nós escutamos Deus falar conosco. Entendam, meus queridos, nós precisamos agora entender, porque as pessoas falam, mas eu não ouço Deus falando, eu não ouço. Meus amados, Deus falou aos pais da igreja pelos profetas. Ele falou também através do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. O tempo que ele falou audivelmente foi lá no início. Depois falou pelos profetas, falou através do seu Filho Jesus, que esteve com os pés sobre esta terra. Hoje, meus amados, ele continua falando, não tenha dúvida disso, mas ele fala através do quê? Através do seu Espírito Santo, conforme está escrito em João 13, João 16, no versículo 13, meus amados. Ele fala que quando o Espírito da verdade vier, ele deixa claro isso, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isto ele dirá. Então, nós precisamos aprender para poder falar. E assim nós vamos anunciar essas coisas vindouras. Vemos isso claramente também em outros textos, meus irmãos. Outros textos, nós vemos isso no capítulo 13, versículo de 1 a 4, capítulo 10, versículo 19, capítulo 11, versículo 12, capítulo 9, versículo 10, capítulo 18, versículo 9, meus amados. Isso fica muito claro. Amados, a oração nos deixa aptos a ouvir Deus falar, e Ele fala de várias maneiras, mas principalmente pelas Escrituras, pois a conhecendo, quando nós ouvimos, quando nós oramos e pedimos uma resposta, ok? O seu Espírito Santo nos levará a um confronto com a sua palavra, porque nós a conhecemos. Então, quando nós temos nossas dúvidas e entramos em oração, nós nos recordamos da palavra de Deus, que nos orienta no sentido de
nos tratar, de nos libertar, de nos proteger, de nos curar. Né? E isso vai trazer uma resposta divina perfeita para nos ajudar. Vai vir aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa mente. Isto além de outras formas pelas quais ele se fará ouvir também. Portanto, meus amados, não perca a oportunidade de falar com Deus e de aprender a sua palavra. Isso nós precisamos entender. Irmãos, a igreja de Jerusalém é um exemplo de fato a ser seguido. Tanto na doutrina dos apóstolos, como na comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha, nós já falamos aqui. A doutrina dos apóstolos, que é a doutrina apresentada por nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão que existia entre eles, o partir do pão, as orações, isso tudo está no versículo 42, meus amados. Precisamos também, portanto, reconhecer a importância do batismo, que são as ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós. O batismo e a ceia do Senhor como símbolos essenciais da nossa fé cristã. É dessa maneira. Isso deve ser continuado, meus amados, até que ele volte. Isso deve ser continuado até que ele volte. E nós precisamos deixar muito claro, sabe, que existem muitas dúvidas a este respeito, mas nós precisamos deixar muito claro que muitos, entender, né? Porque muitos dizem o quê? Que a ceia do Senhor deve ser servida a todos indistintamente. Nosso pastor já orientou muito a respeito disso. E não é assim. Eles falam que devem ser servidos para todas as pessoas e não somente aos membros da igreja. Quem for batizado pode, quem não for batizado não pode. Isso é para qualquer um, meus amados. Não é assim. Nós precisamos entender que não é desta forma. Né? Se nós formos vermos ali a sequência de Atos 2, de 22 a 42, prestem muita atenção nessa leitura. O versículo de 40 a 42 é o que vai deixar mais claro, mas vejam todo esse contexto de Atos 2, versículo de 22 a 42. Nós vamos perceber ali que somente membros convertidos e batizados nas águas participavam ali da ceia do Senhor. E o versículo 42 fala que eles perseveravam ali no partir do pão, os discípulos que foram batizados, né? E que estavam convertidos ao Senhor de fato. Então é dessa maneira que nós da Assembleia de Deus entendemos e é desta forma que nós usamos e praticamos a ceia do Senhor. Portanto, meus amados, nós devemos aplicar os fundamentos da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual. Entendo, irmãos, portanto, que ser cristão não é apenas pertencer a um grupo ou a uma comunidade de fé, mas sim sermos e fazermos partes do corpo de Cristo verdadeiramente. É sermos um modelo impactante para esta geração de hoje, como foram os apóstolos e os discípulos para nós. E nós precisamos, para isso, estar alicerçados em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Muito bem, eu acredito que nós tenhamos conseguido passar para os irmãos o entendimento a respeito desta matéria desta semana e que os irmãos possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor e pensem bastante a respeito desses ensinos e se prostrem verdadeiramente aos pés de Jesus, segundo aquilo que nos é ensinado através da sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos.